tenho certeza que você vai assistir esse vídeo incrédula de que é possível você ganhar aí por dia de 300 a 500 reais apenas com brigadeiros. E sem ser por encomenda. Se você seguir direitinho do jeito que eu vou te ensinar aqui a fazer a massa de brigadeiro, você vai conseguir aí faturar muito bem. Eu iniciei dessa forma na cozinha da casa da minha mãe, vendendo na rua. Eu comecei com isso simplesmente com o intuito de pagar a faculdade, porque eu já estava aí sem dinheiro. E acabou que deu tão certo que eu terminei a faculdade, continuei com a venda dos brigadeiros. Depois a gente expandiu para outras sobremesas. Hoje temos um delivery de doceria e hoje a confeitaria é a nossa fonte de renda principal. Dá para você sobreviver somente da confeitaria, sendo ela com vendas presenciais, sendo por encomenda ou sendo por delivery. Mas hoje eu vou te ensinar aqui o básico, a como você fazer aí uma massa de brigadeiro, que com ela você vai ter várias possibilidades de trabalhar vários outros sabores. E vou te trazer aqui algumas técnicas de venda. Deixei vários materiais aqui, porque eu vou mostrar a vocês como é que você pode, com apenas uma explicação, aprender várias receitas. Utilize sempre um creme de leite condensado de uma boa qualidade. Eu gosto de usar tanto a camponesa, como a marca Italac, como a Nestlé. Mas sempre ela tem que ser integral, tá? Não pode ser semi-desnatado para brigadeiro. Esse creme de leite, como você vê, olha, é bem grosso. E é justamente por isso, para não ter chance dele ficar com bolinhas, que eu primeiro misturo na panela só ele, até ele ficar totalmente homogêneo. E acrescento uma caixa de leite condensado. Essa vai sempre ser a base para todos os brigadeiros que faço, tá? Um creme de leite para um leite condensado. Eu gosto de usar sempre dessas espátulas, né, de silicone. Na verdade, sempre, desde o início, eu sempre usei espátula de silicone. Alguns lugares chamam de pão duro, porque ela raspa tudo da panela ou da caixa, no caso, que estou fazendo aqui. Para brigadeiro, gente, tem que ser panela assim grossa, ó. Normalmente as panelas são assim fininha, já que eu uso para brigadeiro, ó. Ela é bem grossa. Eu sei que é um pouco difícil de encontrar esse tipo de material, né, como essa panela de alumínio e às vezes essas espátulas de silicone. Eu vou estar deixando aqui abaixo um link com a coleção desses produtos, tá bom? Para você não perder muito tempo procurando no grande comércio. Misturei a minha base, vai servir para qualquer tipo de brigadeiro. Toda massa de brigadeiro eu vou ter que usar essa base de leite condensado e creme de leite. E o que eu vou fazer agora é um brigadeiro de chocolate branco, que eu vou acrescentar aqui apenas 100 gramas de chocolate branco. Nesse momento eu vou te explicar como fazer várias outras receitas. Para você fazer um brigadeiro de ninho, por exemplo, você para nesse momento aqui, adiciona 4 colheres rasas de leite ninho em pó, mistura bem, de preferência com um fouet para diluir bem o leite em pó, e depois você acrescenta 100 gramas de chocolate branco. Para fazer um de beijinho, você adiciona aí 100 gramas de coco ralado, mistura e depois 100 gramas de chocolate. Para fazer o famoso Nesquik, eu prefiro usar o da Italac em vez de usar o Nesquik mesmo, né? Ele dá um resultado mais bonito. Você adicionaria aqui 2 colheres cheias desse saborizante de morango. Se for o Italac, você usa 2 colheres rasas, tá? Dissolve ele bem aí, de preferência esse também com um fouet. E depois adiciona 100 gramas de chocolate branco. Para fazer o brigadeiro preto, né, o brigadeiro tradicional, é só você adicionar aqui 100 gramas do chocolate meio amargo. Você pode estar usando tanto o chocolate nobre, mas ele fica bem mais caro. Ou você pode usar também o chocolate de cobertura, também fica gostoso. Mexe sempre aí raspando a lateral e o fundo da panela, tá? Para não ficar agarrando. Quando ele começar assim a borbulhar, você toma cuidado, tá? Mexe devagar. Porque senão você vai acabar puxando ele para cima de você e vai ter uma grande queimadura. Caso você use o creme de leite da Nestlé, você tem que parar aqui ou até mesmo um pouquinho antes, tá? Que é no famoso ponto Moisés. Também no famoso ponto cambalhota. Ele dá uma levezinha cambalhota aqui. Ó. Como eu não utilizo o creme de leite da Nestlé, eu cozinho um pouquinho mais. Pra mim, esse é o ponto perfeito. Ó. Quando eu mexo e ele começa a ter essas raspinhas, como se estivesse levemente agarrando, né? Mas como esse alumínio é bem grosso, ele não está agarrando, é só grosso. Quase não dá pra raspar totalmente o fundo da panela. Pra mim, esse é o ponto. Aí você desliga e mexe aí por mais um minutinho, porque é isso que vai garantir o brilho do seu brigadeiro. Põe um plástico filme aí em qualquer recipiente, de preferência que seja quadrado. E aí a gente envelopa essa massa com esse plástico filme, porque claro que a gente não vai estar lavando o prato, né? Aí você espera esfriar completamente. Depois disso, deixa um tempo de descanso na geladeira. De preferência é que essa massa descanse por 12 horas.
mas ela aí com 4 horas de geladeira já tá boa para você começar a enrolar. E após você tirar da geladeira, você espera ela esfriar por 1 hora para começar a enrolar, porque senão o brigadeiro vai ficar com aspecto molhado. Para fazer a pesagem dos brigadeiros, eu ponho um plástico filme aí em cima da minha mesa, como ela é de vidro, né, ele gruda totalmente. Aí eu peso todos eles aí em cima e enrolo, você tá vendo aqui, eu enrolo com a luva. Porque com a luva eu descobri que o brigadeiro não gruda na mão. Já não utilizava gordura para enrolar os brigadeiros, eu utilizava apenas água para umedecer a mão e conseguia enrolar, mas aí eu sempre tinha que estar lavando as mãos. Já com o uso da luva, nessa luva de vinil, ela ativa a gordura do próprio brigadeiro. Eu só tenho dificuldade de enrolar o primeiro, depois disso, todos eles enrolam perfeitamente e quando eu termino, a luva está totalmente limpa. E olha como eles ficaram bonitões e deliciosos. Vai, admite, deu até vontade de comer um doce agora, não deu? Você já viu aí mais ou menos o passo a passo que eu deixei pra você de como você preparar essa massa de brigadeiro, como você pode modificar os sabores dela, como enrolar, como deixar uma caixa aí bonitinha, né, na ordem que eu te mostrei aí, bonitinha. E agora bora falar de vendas. Olha, eu comecei vendendo brigadeiro com apenas 3 sabores. Eu peguei o tradicional, que é o brigadeiro mesmo, né, o beijinho, e coloquei o de café. Café não era o que vendia muito, mas hoje eu posso te falar o que é que mais vende. O que mais vende é o tradicional, o coco queimado ou de churros, porque os dois são feitos com doce de leite, e principalmente o de ninho com Nutella. Se você colocar aí uma caixa inteira só de ninho com Nutella, ele vai vender, porque o ninho com Nutella ficou famoso. Então não é nem que ele seja o mais gostoso, porque eu prefiro 10 mil vezes os produtos que sejam com doce de leite, como o de churros e coco queimado. Mas o ninho com Nutella é o que mais vende. Se você está iniciando, eu te recomendo aí começar aí com 3 sabores. Você pode montar assim na caixa do jeito que eu vendo, todos na caixa, e a pessoa pode comprar aí de forma avulsa. Caso você não queira, você também pode colocar ele em caixinhas com 4 unidades e vender aí só com a caixinha. Se você estuda, é um ótimo lugar para você vender dentro de faculdade, cursos, em escolas fundamental e ensino médio, porque é um produto relativamente barato, porém as pessoas não sabem que tem uma margem de lucro muito alta. De todos os itens que trabalhamos na doceria, o brigadeiro é sem dúvida o item de maior margem de lucro. Com essas informações que eu trouxe até aqui e o que vai ter pro final do vídeo, você consegue sim já preparar alguns produtos e vender, fazendo com que você comece a lucrar aí por dia talvez uns 50 reais. E que com certeza já vai ser um bom lucro para você, porque para mim seria um bom lucro se eu estivesse começando. Mas para deixar a sua vida mais fácil, eu preparei um e-book com todas essas minhas receitas e com as técnicas de preparo, que vai te ajudar aí a economizar principalmente tempo e dinheiro. O link desse e-book tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Esse e-book vai estar custando aqui, eu acho que R$19,90, baratíssimo. Pra quem vai estar faturando aqui de 100 a 500 reais por dia, isso é uma besteira. Só dá pra você iniciar se você tiver esse e-book? Não. É obrigatório você comprar esse e-book? Não, eu trouxe aqui o conteúdo básico para você iniciar. Só que com esse e-book você vai cortar aí alguns erros que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Porque tiveram algumas receitas que eu errei bastante, como por exemplo, né, eu já queimei demais, o coco queimado dele não serviu. O brigadeiro de limão é o mais difícil de acertar o ponto dele. Então você pode pular essas etapas aí, mas vamos continuar aqui com as informações gratuitas. O meu padrão de brigadeiro, ele tem aí 20 gramas para todos que são com acabamento fininho, como os com acabamento de leite em pó e os acabamentos de açúcar. Então todos eles que são aí um acabamento simples, que não vai ter mais volume, você coloca com 20 gramas. Já os brigadeiros que vão ter um acabamento mais volumoso, como o de tradicional, porque vai o granulado, o de ninho com Nutella, porque você ainda vai adicionar a Nutella, o de churros, porque ainda vai também o topinho dos churros, esses você deixa com 17 gramas. O de coco queimado você deixa aí entre 17 e 18 gramas. Vai depender de como é que vai estar o coco queimado. Esse detalhe eu te ensino melhor no e-book. Para trabalhar com brigadeiro é indiscutível que você tenha uma balança de precisão. Eu uso dessa balança simplesinha mesmo, que você vê aí em várias lojas de itens de cozinha, assim como todos os youtubers, né, que postam receitas, eles normalmente utilizam uma balancinha de precisão. E a minha, quando eu comprei no comércio, ela custou entre 25 a 30 reais. E ela tem uma durabilidade aí de 2 a 3 anos, depende do seu cuidado. Mas aí eu pesquisei na Shopee
e eu encontrei da mesma balança por R$17. Não sei se quando você vai ver esse vídeo vai estar no mesmo preço, tá? Mas eu vou deixar aqui abaixo o link dessa balança. Vou fazer melhor. Vou montar uma coleção na Shopee dos itens principais que precisa para iniciar com o brigadeiro. Porque, por exemplo, é obrigatório você ter uma balança, uma panela de alumínio grosso, não é fácil de encontrar. Você pode encontrar aí em lojas de alumínio, né? Aquela loja grande que vende só alumínio, mas mesmo nela às vezes é difícil. Se você conseguir, ótimo. A pequena que eu utilizo, ela é de número 18, o diâmetro dela, né, 18, mas eu recomendo que você comece com a 20, porque você consegue mexer 2 massas de brigadeiro nela. Aí você vai precisar também de espátulas de silicone, tanto da grande como da pequena. Em alguns lugares ela é chamada de pão duro, porque ela raspa tudo da panela, não deixa nada pra ninguém lamber. E alguns outros materiais, né, como plástico filme, luva pra você enrolar brigadeiro. Eu vou deixar um link aqui embaixo com esses principais produtos para ficar mais fácil de você procurar. Porque eu sei que muita gente não tem acesso, né, a grande comércio, como aqui eu tenho o centro do Recife para comprar. E às vezes até mesmo nos grandes centros acaba sendo um pouco mais caro, mas vale a pena você olhar nos dois. Você olha aí no grande comércio e também olha aí nesse link aí que eu deixei para você da Shopee e compara os preços para ver o que é que vale a pena mais. Para você enrolar o brigadeiro, você pode utilizar, claro, uma manteiga. Mas detalhe, eu nunca utilizei manteiga nem margarina pra enrolar meus brigadeiros. Mas caso você prefira fazer assim, né, com um tipo de gordura, utiliza para enrolar apenas manteiga. Porque esse sabor vai passar pro brigadeiro, tá? E margarina não é legal, né? Se você for fazer do tipo de brigadeiro que não é gourmet, que não vai barra de chocolate, você pode até estar utilizando aí uma colher de margarina. Mas para enrolar o brigadeiro tem que ser manteiga, caso você vá usar alguma gordura aí por conta do sabor que vai passar para o brigadeiro. Mas eu sempre enrolei meus brigadeiros utilizando apenas umidade, que é você pegar aí uma xicarazinha de água, você coloca aí algumas gotinhas na sua mão, espalha bem, e isso vai fazer com que o brigadeiro não grude na sua mão, essa umidade. Passei aí mais de 4 anos fazendo só dessa forma, tá? Só enrolando assim com a mão. Mas tem alguns sabores que dificultam, como por exemplo o de limão, o de café, o de doce de leite, eles tendem a grudar mais na mão e você acaba perdendo muito tempo. Então de alguns meses pra cá, eu cedi, lutei muito contra isso, mas eu cedi e comecei a utilizar as luvas de vinil. Eu não queria utilizar antes por conta dessa questão de meio ambiente, né? Eu evito ao máximo estar jogando plástico, mas tem coisas que não dá pra você fugir. Como, por exemplo, né, o uso do plástico filme para as massas, o plástico filme para eu colocar os brigadeiros em cima. E agora eu não vivo sem o uso da luva de vinil para enrolar brigadeiro. Com a luva, você não precisa utilizar nenhum tipo de gordura, como manteiga, nem precisa utilizar água. Apenas o primeiro brigadeiro que você vai enrolar é que ele pode querer ali agarrar, mas é só você enrolar com rapidez que vai começar a ativar a gordura do próprio brigadeiro. Como os meus brigadeiros, né, são feitos todos com barra de chocolate, exceto um sabor, ele tem gordura ali suficiente para ele liberar essa gordura e enrolar o brigadeiro sem que precise utilizar uma gordura adicional como manteiga. E fica mais fácil de enrolar ele assim só com a luva. Se eu tivesse testado a luva antes, pode ter certeza que eu não teria passado 4 anos utilizando só a umidade aí, porque você perde muito tempo com isso e até mesmo cansa mais o braço. A sua técnica de venda já começa na organização da sua caixa. Eu gosto de deixar ele separadinho por sabor, né? Cada fileira de um sabor na ordem certinha. Em vez de vender simplesmente nessas caixas assim, né? Essas caixas de salgados e doces, eu sempre achei feio você ficar utilizando uma caixa dessa. O que foi que eu fiz? Modifiquei ela. Pintamos. Cortei a caixa, coloquei um plástico de acetato e ele serve como um visu. Então aqui eu organizo todos os sabores na ordem corretinha. E aí essa caixa, que fica sempre na ordem dos sabores, eu deixo ela em cima. E as de baixo eu deixo bagunçada mesmo, não tem problema. Porque aí eu vou vendendo primeiro nas caixas de baixo e vou mantendo a de cima sempre organizadinha para eu conseguir falar a ordem dos sabores. Ó, isso aqui também é algo bem legal, tá? Você já deixa aqui em cima o seu Pix, o seu QR Code aí do Pix. Eu também deixei aqui o QR Code do Instagram. Mesmo desde o início da pandemia, todo mundo usando QR Code. Até hoje, as pessoas acham super moderno utilizar QR Code pro Instagram. E aí, acaba que quase todos os clientes presenciais passam a seguir o Instagram da loja. A sua aparência conta muito para venda. Principalmente para venda de alimento. Quanto mais arrumada você tiver, melhor você vende. Porque ninguém gosta de entrar num banheiro sujo. Ninguém gosta de estar numa loja bagunçada. Isso é de forma inconsciente, tá? Todas as pessoas são assim. Ela sempre vai dar preferência àquilo que é mais belo. Então a sua aparência conta muito com isso. Cabelo sempre arrumado, uma maquiagem feita, uma roupa com cara de trabalho. Eu sempre vou vender os brigadeiros arrumada como se eu estivesse indo trabalhar em um escritório. Então eu uso aí uma calça de alfaiataria, uma bengaline, ou então uma calça jeans escura, uso colete,
ou blazer. E as pessoas notam esse detalhe, as pessoas comentam, dizendo assim que a maioria das pessoas que vendem lanches, elas vão trabalhar de qualquer jeito, vai com a cara suada, vai com o cabelo bagunçado, e você se destaca no meio delas. Quanto mais parecido com os seus clientes, mais você vai vender. Não é estar exagerada, tá? É estar sempre arrumada. Você precisa mostrar o quão você leva a sério o seu trabalho. Porque eu tenho certeza que você fosse trabalhar em um escritório de advocacia, você estaria bem arrumada. Então por que para o seu próprio negócio você vai estar bagunçado? Não chegue até os seus clientes oferecendo simplesmente doce. Não chegue perguntando, você quer um doce? Vocês querem brigadeiro hoje? Não é dessa forma que você vai conseguir vender aí 300, 400, 500 reais em um dia. Você precisa fazer com que os clientes precisem do seu doce. Então você chega ali dizendo que, sei lá, que você vai consertar o dia deles, que você tá indo ali matar a TPM delas, que você tá levando a ferramenta que faltava. Faça sempre parecer com que eles que estão precisando do seu doce e não que você tá precisando que eles comprem o seu doce. Fidelize o seu cliente. E a melhor forma de você fazer isso é você colocar na cabeça deles os dias e horários que você vai passar. Por exemplo, eu vendo presencialmente em um empresarial. E lá são 3 torres. Cada dia da semana eu vou para uma torre diferente. Então o cliente que não comprar de mim na quarta-feira na torre B, ele não vai comprar comigo nos outros dias da semana. Ele vai ter que esperar até a próxima quarta-feira. Isso vai fazer com que crie uma ansiedade no seu cliente. Ele vai ficar esperando você chegar porque ele sabe que você vai passar exatamente naquele dia da semana. Tem clientes minhas que falam assim, não, hoje não vamos tomar sorvete não, porque Carol vai passar lá na sala da gente hoje. Então eu não falho com os clientes, eu vou sempre naquele dia da semana. E os clientes não falham comigo, eles não compram de outra pessoa naquele dia. E já puxando esse assunto aí que eu vou só uma vez por semana a cada cliente, faça novos clientes a cada dia, para que você tenha clientes o suficiente para deixar para ir naquele cliente apenas uma vez por semana. Como eu te falei, né? No meu caso, hoje em dia, de forma presencial, eu só vendo em um prédio empresarial. Esse ele é bem grande, tem 3 torres, cada torre tem 29 andares, com várias salas. Mas eu comecei vendendo na rua. Mesmo na rua, eu tinha esse padrão certinho. Então, digamos que eu fosse vender em Boa Viagem. Inclusive, eu já vendi muito nas ruas de Boa Viagem. Então, digamos que na terça-feira, eu faria só a Conselheira Guiar. Então, eu ia nas lojas da Conselheira Guiar. Pra quem não conhece, é uma avenida principal aqui. E aí, quando fosse na quarta-feira, eu fazia somente a Domingos Ferreira, que é outra via voltando. E essas 2 vias têm muitas lojas. Aí, vamos dizer que na Beira-Mar tivesse comércio. Então eu poderia fazer na quinta-feira somente a beira-mar. Dessa forma, jamais o cliente vai falar assim, não, deixa pra amanhã, hoje eu não quero não. Porque ele vai saber que se ele não compra hoje, ele só vai ter a oportunidade de comprar na próxima semana. E com isso, o cliente não enjoa do seu produto. A cada cliente que você for vender, pega o contato dele, ou então pede para ele pegar o seu contato e te mandar um oi. Vai salvando esses contatos e cria uma lista de transmissão por dia que você vende. Ou então, digamos, por localidade que você vende. No meu caso, eu tenho uma lista de transmissões por dia, porque eu não tenho só os brigadeiros, né? É terça, quarta e quinta eu levo brigadeiros para áreas diferentes, e aí na sexta-feira eu levo outras sobremesas maiores. São as pizzas brownies e os potes de felicidade que eu já mostrei em algumas coisas aqui. Então, como hoje em dia eu não levo só brigadeiro, então eu acabo repetindo esses clientes na lista de transmissão, porque na sexta-feira eu levo um produto diferente. Com a lista de transmissão montada, você não vai encher o saco dos seus clientes. Calma, não precisa jogar ninguém do prédio. Daqui a pouco eu chego aí para evitar que você cometa um homicídio. Essas coisinhas fazem com que os clientes queiram responder. Aí, aos poucos, a maioria vai se adaptando a essa lista de transmissão e eles começam a te responder. Passa aqui primeiro, vou querer tais brigadeiros. Aí, em vez de você perder tempo indo em todos os clientes, você dá prioridade àqueles que te responderam na lista de transmissão. Aí depois que você terminar essas salas da lista de transmissão que te responderam, aí você vai nas demais salas. Você assim vai vender muito mais rápido e vai evitar que sobre produto. E você ainda vai ter uma desculpa para quando você chegar em alguma sala e tiver pouco brigadeiro, que a pessoa falar assim, só trouxe o resto. Tem muita gente que vai falar isso, tá? Só trouxe o resto pra mim, né? Só vem quando tá o resto, né? Aí você se defende dessa forma assim. Também, né? Vocês me ignoraram na lista de transmissão, me deixaram no vácuo. Eu fui dando prioridade a quem me chamou. Dessa forma, quem realmente está querendo doce vai se ver obrigado a comprar os que sobraram e vai fazer com que eles salvem o seu contato e te responda no WhatsApp. Eu recomendo você vender esses doces em áreas comerciais, pode ser até mesmo dentro de shopping, mas você tem que ter bastante cuidado para o segurança não ficar no seu pé. Nunca vendi em shopping, mas eu tenho uma amiga minha que vende em shopping aí há mais de 3 anos. Você pode estar vendendo no comércio, né?
essas grandes avenidas aí que tem muitas lojas. Se você mora em um bairro de classe C e D, como o qual eu fui criada, não vende nesse bairro. Por quê? Você vai demorar muito explicando, justificando o preço. Então é muito melhor você simplesmente pegar um ônibus e ir para um bairro mais nobre, porque aquele pessoal dali tá acostumado a comprar coisa cara, tá acostumado a almoçar em restaurantes bons. Então ele não vai ficar dizendo que o seu produto é caro. Ele não vai achar ruim. Ele vai saber que o seu produto tem qualidade. E a melhor forma de você vender esses doces é em algum prédio aí empresarial, porque você não vai estar passando calor na rua, não vai ter muita distância entre uma sala e outra, né? Porque no caso no comércio costuma ser mais distante entre uma loja e outra, às vezes você tem que atravessar a pista. No prédio empresarial não, né? São aquelas salinhas ali, uma ao lado da outra, pegou o elevador, subiu, já tá em outra. Todas as salas têm ar-condicionado. Foi por isso que aos poucos eu fui migrando para o prédio empresarial e saí totalmente da rua. Mas isso não quer dizer que na rua não dê dinheiro, tá? Dá bastante dinheiro. Inclusive, caso você não tenha tempo de vender no comércio durante o dia, você pode vender em bares e baladas à noite. Aí é só você fazer principalmente os brigadeiros alcoólicos. Ou aí já nesses lugares como bares, balada, como eles não estão muito interessados ali em comer doce, você usa de algo mais apelativo, né? Caso seja verdade, tá? Por exemplo, você falar que está vendendo aquele doce para pagar sua faculdade, ou para pagar o seu enxoval, caso você esteja grávida. Grávida vende muito, gente. Ou então que você está juntando dinheiro para o seu casamento. Caso você esteja aí com esses acontecimentos na sua vida, né? Você pode usar isso para persuadir as pessoas. Bom, é dessa forma que eu vendo. E aí eu faturo por tarde, tá? Eu chego ali no empresarial por volta das 3 horas. Eu deveria chegar mais cedo, mas eu não chego. Mas eu chego ali em cima das 3 horas, saio de lá em torno de 5h30 e vendo ali, no mínimo, R$300 por tarde. Tenho feito aí o faturamento sempre na casa dos 400. E se eu tomar vergonha na cara e passar a chegar no horário certinho de 2 horas da tarde, eu bato aí de 550 a 600 fácil. Porque eu tenho público pra isso, tá? Só me falta vergonha na cara de chegar cedo pra conseguir ir em mais salas. Ah, e mais uma coisa, além desses clientes comprar a você ali na tarde deles, enfatiza sempre de que pode ter esse doce delicioso na festa de aniversário deles, na festa dos parentes, para ele estar sempre compartilhando aí com os parentes e amigos. Dessa forma, além de você vender durante os dias da semana, no final de semana você ainda vai estar cheio de encomendas. Além de utilizar o Pix, né, a maioria hoje em dia paga em Pix, por isso que eu deixei o QR Code ali em cima da caixa para ficar mais prático. É indiscutível que você tenha uma maquineta de cartão, porque quando chega ali a quinzena para o final do mês, a maioria do pessoal tá liso, mas não deixa de comprar um doce, então passa aí no cartão de crédito e tá tudo certo. Para facilitar essa questão, eu vou deixar aqui abaixo o link da maquineta que eu uso. E utilizando esse link você consegue desconto na compra da sua maquineta. Você vai ver aí que ele tem vários modelos, eu utilizo a intermediária, que é a top, porque ela pega também já a aproximação, tem chip e é pequenininha, você consegue levar aí na sua bolsa tranquilamente. E as taxas dessa também são bem baixas. Bom, eu acho que eu já passei tudo, né? Tenha sempre embalagens para viagem, tá? Aquelas caixinhas plásticas que cabem 4 brigadeiros, porque muita gente leva para os familiares. Mantenha aí um fundo de caixa por volta de R$80. Use sempre cores padronizadas, caso você monte uma logo, né? Tanto a sua roupa, como a caixa dos brigadeiros, como as caixinhas pequenininhas que você vai colocar os brigadeiros. Utilize aí sempre na mesma escala aí de cores, mesma cartela de cores, para trabalhar aí a sua marca. Como eu já te disse, se quiser que seja mais fácil, você baixa aí o e-book. Se você não quiser baixar também, não precisa, você dá para começar sem ele. E agora para de ver vídeo no YouTube, vai trabalhar, vai comprar os ingredientes para fazer brigadeiro e você ganhar aí de no mínimo R$100 por dia a ganhar aí R$500 por dia. E se você trabalhar 2 turnos, você pode chegar aí a R$1.000 por dia. Corre para trabalhar que eu quero que você se torne o quê? Dona do seu nariz. Um grande beijo e até o próximo vídeo.